TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está começando o Câmara Repórter com a cobertura especial das eleições 2020. E nós vamos trazer para você ao longo desta edição informações importantes, por exemplo, após o período eleitoral, sobre como fazer a justificativa do voto, os prazos a serem cumpridos pelos eleitores que não foram às urnas neste domingo. Vamos trazer também informações sobre o balanço da Secretaria Estadual de Segurança Pública, sobre as ocorrências durante os pleitos municipais. Tem também a composição da bancada feminina na Câmara Municipal de Natal. E, além disso, nós vamos trazer detalhes da nova configuração da Câmara Municipal para 2021, além das metas do prefeito eleito Álvaro Dias. E ontem, logo após a confirmação da vitória de Álvaro Dias como prefeito de Natal em primeiro turno, ele recebeu a imprensa e falou sobre as metas da gestão. Vamos começar mostrando para você a avaliação do desempenho que ele fez nas urnas com essa vitória no primeiro turno. É muito importante, é muito bom e eu acho que é o sonho de todo prefeito que disputa a eleição em uma cidade grande. Você resolver a eleição logo no primeiro turno realmente evita aí uma série de contratempos, uma série de dificuldades, uma série de obstáculos que a gente ainda teria que ultrapassar antes da vitória final. Quando ela vem assim mais cedo, ou logo no primeiro turno, é muito bem-vinda. Isso realmente nos deixa muito confortável. Mas é mais um motivo para a gente ter consciência de que essa vitória foi fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito esforço, de muitos atos e muitas atitudes que nós tomamos, eu diria até aqui, sem querer me autoelogiar, mas algumas até de coragem que nós tivemos de tomar, de decidir, de fazer e fizemos, quando foi necessário. Por exemplo, algumas decisões que nós tomamos durante o combate à pandemia, quando os 3 ministérios públicos nos aconselharam a não fazer o drive-thru. E eu diria que o drive-thru foi ali, naquele momento, a ação mais importante que a Prefeitura Municipal realizou para combater a pandemia do coronavírus. Vou explicar por quê. O grande segredo para se vencer o coronavírus é o tratamento precoce. Quanto mais cedo você iniciar o tratamento do coronavírus, maior a possibilidade de cura. E o drive-thru teve essa finalidade, porque com o drive-thru, os carros que se enfileiravam ao redor do Arena das Dunas e do ginásio Nélio Dias, com pessoas dentro dos carros, e eram submetidas ao teste rápido. Na hora que o teste rápido positivava, os pacientes eram encaminhados para as 10 unidades básicas de saúde que nós instituímos com horário estendido, com médicos especializados e com medicamento para tratar o coronavírus. E segundo o prefeito Álvaro Dias, o combate à pandemia já continua sendo reforçado com os medicamentos preventivos. Vamos ver. A nossa prioridade na nossa próxima gestão vão ser várias, eu não posso dizer só uma. Eu digo que, a princípio, assim e logo, eu tenho, de segunda-feira, já me reuni com a equipe para ver a questão do coronavírus, que medidas nós podemos tomar pela ameaça que está havendo de existir uma segunda onda de coronavírus. Queria lembrar que nós editamos um decreto proibindo, tomando várias restrições, adotando várias restrições por causa da campanha política, um decreto que foi criticado, um decreto que vários partidos, entre os quais o Solidariedade e outros, entraram na Justiça e a Justiça derrubou o nosso decreto. E por causa disso,
as movimentações políticas, as concentrações que ocorreram devido à derrubada do decreto e às restrições que foram retiradas, realmente aumentaram os casos do coronavírus aqui e isso está nos preocupando. Nós vamos ter de segunda-feira já adotar novas medidas, entre as quais indicar e divulgar que todos em Natal devem utilizar e adotar a ivermectina como um medicamento preventivo para o coronavírus, que inclusive foi uma das coisas, uma das atitudes corajosas que nós tomamos, porque quando adotamos a ivermectina não havia ainda a comprovação científica. E nós adotamos, indicamos, discutimos com o comitê científico e fomos muito criticados na época. Hoje tem a comprovação científica de que ela age de uma maneira muito eficaz para combater o coronavírus e prevenir essa doença. E é uma das questões que nós vamos priorizar, é indicar e disponibilizar, aliás, continuar disponibilizando a ivermectina em todos os postos de saúde, nos centros de enfrentamento, em todos os locais que ela possa ser buscada por alguém que queira fazer uso dela para prevenir os seus familiares do coronavírus, que é uma doença nefasta, perniciosa e muito perigosa. Então, entre essas medidas aí, vamos dar prioridade a continuar o combate ao coronavírus, porque ele não foi embora, ele está aqui, ele é um mal, ele ceifa vidas, ele mata as pessoas, e nós, como médico e como prefeito, temos de dar total prioridade para combatê-lo, e vamos continuar a dar. Álvaro Dias também falou sobre os desafios para a próxima gestão, entre eles a votação e aprovação do plano diretor. O plano diretor realmente já era para ter sido discutido, reelaborado, refeito aqui em Natal há algum tempo, porque desde que ele foi aprovado, ele era para ter sido revisto a cada 4 anos. E nós retomamos a discussão, refizemos, rediscutimos o plano diretor, agora que foi aprovado. Foi o mais transparente, o mais democrático da história de Natal, porque toda a sociedade civil organizada foi avisada, foi amplamente divulgado, todos foram convidados e, inclusive, nós disponibilizamos um site através da internet para que as pessoas pudessem acompanhar ao vivo as reuniões em que se discutia as questões do plano diretor. Se discutia e votava, e, consequentemente, se aprovava. Ele está concluído, apenas não foi enviado para a Câmara, porque houve alguns questionamentos por parte do Ministério Público e ele encontra-se sub júdice, mas é questão de pouco tempo. Vai ser resolvido aí judicialmente, vai ser devolvido à Prefeitura Municipal e nós vamos encaminhá-lo para a Câmara para que possa aprovar e resolver definitivamente a questão do novo plano diretor de Natal. Outro desafio da gestão é realizar a licitação do transporte público, mobilidade urbana, que é uma das grandes reclamações da população. A questão da licitação dos transportes, nós estaríamos fazendo ela e foi atrasada, se aguardou um pouco, porque veio a questão da pandemia e depois o período eleitoral, que realmente fez com que todas as atenções do poder público municipal se voltassem para estas situações. O combate à pandemia do coronavírus e depois o período eleitoral. Mas agora, passado o período eleitoral, nós, com mais calma, vamos procurar agilizar e resolver, solucionar essa questão da licitação dos transportes. A composição do secretariado também foi comentada.
No secretariado nós vamos fazer algumas reformulações. E, claro, nós temos aí um tempo do período eleitoral até a nossa posse. Vamos pensar, vamos analisar, vamos ver quem permanece ou não na nossa equipe e vamos apresentar, claro, antes da nossa posse, o novo secretariado para a próxima gestão e os próximos 4 anos à frente da Prefeitura Municipal. Álvaro Dias ainda adiantou novos projetos que pretende realizar à frente da Prefeitura a partir de 2021. Entre outras prioridades que nós temos para a nossa próxima gestão, é dar continuidade aos muitos projetos que estão, alguns deles estão em andamento, a conclusão da drenagem e pavimentação de 330 ruas da zona norte da cidade de Natal, que também encontra-se em andamento, e a engorda de Ponta Negra, que é uma obra antiga, que já estava encaminhada, mas que recentemente nós agilizamos muito. A licença do IDEMA foi liberada, o projeto está pronto, já demos entrada, os recursos estão assegurados. Nós conversamos com o ministro Rogério Marinho, ele se dispôs a nos ajudar no encaminhamento desse projeto, pela importância que ele tem para o turismo da cidade de Natal, e vai ser uma das nossas prioridades. Outra grande prioridade da nossa próxima gestão vai ser a construção do Hospital Municipal. Natal tem um hospital municipal, mas funciona num prédio alugado, ali perto da maternidade Januário Cico, onde foi o antigo Hospital Médico Cirúrgico. Aquele prédio não é próprio, é um prédio antigo, tem mais de 30 anos que foi construído, e nós vamos construir o nosso próprio Hospital Municipal. Ele vai se situar ali em frente à UPA da cidade satélite, vai ser um hospital com 240 leitos, com UTI, com todas as especialidades, clínica médica, ginecologia, obstetrícia, cirurgia, pediatria e todas as especialidades que nós vamos construir e instalar naquele local. E é um hospital que vai ser regulado, vai ter pacientes encaminhados de todos os postos de saúde do município para lá, e é realmente uma grande prioridade, porque vai ser um hospital novo, moderno, bem equipado, necessário para atender a população e o povo de Natal. Outro ponto enfatizado pelo prefeito eleito foi o cumprimento de todo o mandato para o qual acabou de ser eleito. Eu vou começar o meu mandato, o meu novo mandato, e vou concluir. Diego! Eu vou ser prefeito de Natal, porque o povo confiou em mim, o povo me escolheu, o povo votou democraticamente, me elegeu, e eu decidi ser candidato e disputar esse novo mandato porque eu quero começar e concluir. Eu não vou interromper o meu mandato para disputar o governo do Estado. Não há a menor possibilidade. Agora, faço questão de todos esses projetos que estão em andamento e alguns que eu vou começar, aí sim eu faço questão de concluir todos eles. E garanto um compromisso aqui, eu vou assumir no dia da minha vitória, que eu vou fazer tudo o que for possível, que eu vou fazer todo o esforço que eu puder fazer, eu vou usar toda a inteligência que Deus me deu para, nesses 4 anos, corresponder os anseios e as expectativas do povo de Natal. Isso aí eu vou fazer, e podem esperar de mim. Renunciar para disputar nenhum cargo, jamais. Eu vou tirar o meu mandato na íntegra. E a gente acabou de acompanhar aí detalhes da entrevista coletiva do prefeito eleito Álvaro Dias, que foi concedida ontem à noite, logo após a confirmação da vitória dele nas urnas. E você vai ver a seguir o prazo para a justificativa eleitoral para quem não compareceu às urnas nesse domingo. Vamos trazer também detalhes da avaliação da Secretaria Estadual de Segurança Pública sobre as ocorrências nos pleitos municipais. E vai ver ainda os detalhes da nova configuração da Câmara Municipal de Natal, com comentários do jornalista Túlio Duarte. O Câmara Repórter vai para um breve intervalo e nós voltamos já. O amor é a esperança da vida.
O amor que se doa é o mesmo que se recebe. Em todas as línguas, o amor é sinônimo de caridade. E caridade é o amor que move o mundo. O amor que move você. Legião da Boa Vontade, 70 anos promovendo a caridade completa, a do corpo e da alma. Manchas roxas, dores nos ossos, reflexo esbranquiçado nos olhos, palidez inexplicada, caroço no corpo, febre prolongada. Os sintomas do câncer infanto-juvenil precisam mais da sua atenção. Na ocorrência de algum deles de forma progressiva, procure um pediatra. Com diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores que 70%. Estamos de volta com o Câmara Repórter, trazendo para você todos os detalhes da cobertura das eleições ocorridas neste domingo, quando mais de 402 mil eleitores natalenses elegeram os representantes nas eleições. Álvaro Dias, do PSDB, foi eleito prefeito de Natal com mais de 56% dos votos válidos, garantindo uma vitória tranquila nas urnas. Nós vamos ver agora como ficou essa totalização dos votos. Álvaro Dias, do PSDB, obteve 194.764 votos, correspondendo a 56,58% dos votos válidos. Em segundo lugar, Jean Paul Prats, do PT, teve 49.494 votos, correspondendo a 14,38%. Sérgio Leocádio, do PSL, obteve 35.181 votos, correspondendo a 10,22%. Kelps Lima, do Solidariedade, obteve 20.190 votos, correspondendo a 5,87%. Hermano Moraes, do PSB, obteve 11.626 votos, correspondendo a 3,38%. Coronel Hélio Oliveira, do PRTB, obteve 9.398 votos, correspondendo a 2,73%. Coronel Azevedo, do PSC, obteve 6.530 votos, correspondendo a 1,90%. Afrânio Miranda, do Podemos, obteve 5.656 votos, correspondendo a 1,64%. Carlos Alberto, do PV, obteve 4.743 votos, correspondendo a 1,38%. Nevinha Valentim, do PSOL, obteve 3.959 votos, correspondendo a 1,15% das intenções de voto. Fernando Freitas, do PCdoB, obteve 1.428 votos, correspondendo a 0,41%. Rosália Fernandes, do PSTU, obteve 880 votos, correspondendo a 0,26%. E Jaide Oliver, do Democracia Cristã, obteve 373 votos, correspondendo a 0,11% dos votos válidos. E além da eleição do novo prefeito da capital, o número de abstenções voltou a surpreender. Somadas aos votos nulos e brancos, totalizou mais que a votação de Álvaro Dias. O Tribunal Regional Eleitoral fez um balanço das eleições deste domingo. Um total de 402.957 eleitores em Natal foram às urnas neste domingo. O número corresponde a 71,84% de comparecimento do eleitorado, contra os 157.972 abstenções, o equivalente a 28,16%, mais do que o dobro da expectativa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que esperava que o percentual de eleitores sem votar ficasse em torno dos 13%. Segundo a Justiça Eleitoral, foram contabilizados 344.222 votos válidos, 85,42% do total, 18.515 votos brancos, o equivalente a 4,6%, e 40.220 de votos nulos, que corresponde a 9,98% do total de votos. Eu faço um balanço positivo na medida em que houve uma eleição tranquila, pacífica, do ponto de vista de segurança,
de ordem pública, e quanto à segurança de saúde, que era a mais almejada, os eleitores puderam comparecer usando sua máscara, tinha álcool disponível, se houve alguma pequena aproximação, era natural, ninguém pode controlar essa distância milimetricamente. Mas todos foram e exerceram o direito de escolher seu prefeito e seu vereador de forma a fortalecer cada vez mais a democracia no nosso estado e no nosso país. O prefeito Álvaro Dias, do PSDB, foi reeleito com 56,58% dos votos válidos, o que corresponde a 194.764 votos. Em seguida, ficaram Jean Paul Prats, do PT, com 14,38% dos votos válidos. Delegado Leocádio, do PSL, com 10,22%. Kelps Lima, do Solidariedade, com 5,87%. Hermano Moraes, do PSB, com 3,38%. Coronel Hélio Oliveira, do PRTB, com 2,73%. Coronel Azevedo, do PSC, com 1,9%. Afrânio Miranda, do Podemos, com 1,64%. Carlos Alberto, do PV, registrou 1,38% dos votos válidos. Nevinha Valentim, do PSOL, ficou com 1,15%. Fernando Freitas, do PCdoB, com 0,41%. Rosália Fernandes, do PSTU, com 0,26%. E Jaide Oliver, do Democracia Cristã, registrou 0,11% dos votos válidos. E a Câmara Municipal de Natal terá novos integrantes em 2021. Quase metade das cadeiras foi renovada. Vamos conferir quem são e o desempenho dos 29 vereadores eleitos nas urnas. A partir do dia 1º de janeiro, a sede do Legislativo Municipal terá novos ocupantes. Dentre os 29 eleitos, são 14 novos mandatos, o que provocou uma renovação de 44%. Nesta legislatura, por exemplo, a Casa terá seu primeiro cadeirante como vereador. Confira o nome dos novatos: Aldo Clemente Filho, Tércio Barreto Tinoco, Herbert Sena, Camila de Araújo Cabral, Margarete Régia de Lima, Robério Paulino, Iribaldo Medeiros da Silva, Nivaldo Varela Bacurau, Antônio Araújo Peixoto, Hermes Câmara de Souza, Miclei Leite, Brisa Braque, Daniel Valença e Anderson Lopes da Silva. Por outro lado, a atual legislatura manteve 15 cadeiras, inclusive a do atual presidente da Casa, o vereador Paulinho Freire, o terceiro mais votado da eleição. Os que foram reeleitos são Paulinho Freire, Robson Carvalho, Felipe Alves, Nina Souza, Divaneide Basílio, Haroldo Alves, Chagas Catarino, Kleber Fernandes, Klaus Araújo, Bispo Assis, Preto Aquino, Júlia Arruda, Érico Jacome, Ana Paula e Ranieri Barbosa. Entre os 29 eleitos, as mulheres mantiveram uma presença importante aqui no Poder Legislativo. A bancada feminina diminuiu de tamanho na Câmara Municipal. No pleito de 2016, foram eleitas 8 mulheres. Atualmente, 5 exerciam um mandato. Agora, 7 vão atuar na nova legislatura. 3 nunca possuíram mandato. Divaneide Basílio, após assumir como suplente, chega como a mais votada dentre as eleitas e segunda colocada no quadro geral. A petista teve 5.966 votos e defende as minorias e os direitos humanos. Brisa Braque. Novata na casa, Brisa possui intensa participação em movimentos sociais, é militante feminista e defende causas LGBTQI+. Camila Araújo. Evangélica, conselheira tutelar da Zona Oeste, Camila Araújo tem como base eleitoral o bairro Nordeste, localidade onde reside. Margarete Régia de Lima. Artista, vai ocupar uma cadeira que já foi do irmão,
ex-presidente da Casa e atual deputado estadual Albert Dixon, e também da cunhada, a deputada federal Carla Dixon. Ana Paula chega ao segundo mandato como vereadora. Esposa do ex-vereador Júlio Protásio, é administradora e produtora cultural. Possui forte atuação em bairros da Zona Sul. Júlia Arruda, primeira mulher a se reeleger vereadora na história da Câmara Municipal, Júlia Arruda renova pela 4ª vez o mandato. Defende as mulheres, crianças e adolescentes e pessoas com mobilidade reduzida. Nina Souza, atual vice-presidente da Câmara, Nina Souza é advogada e atua em prol dos direitos sociais. Defende políticas públicas voltadas para a juventude e mulheres. E para comentar a nova configuração da Câmara Municipal, eu recebo aqui no estúdio o jornalista Túlio Duarte. Seja bem-vindo, Túlio, aqui ao Câmara Repórter. Obrigado, Larice. Estou à disposição. Nosso trabalho ontem foi intenso, com mais de 6 horas de cobertura da marcha da apuração. E aí vem essa lista aí dos aprovados nas urnas, né, dos novos vereadores da Câmara. Como é que você avalia essa renovação que vai haver a partir de 2021, do ponto de vista da presença dos partidos? Então, Larissa, do ponto de vista dos partidos, o que é que nós observamos? O PDT, que atualmente tem 9 cadeiras na Câmara Municipal, reduziu essa quantidade de cadeiras, agora vai passar a ter 5 vereadores. São eles Paulinho Freire, Aldo Clemente, Robson Carvalho, Felipe Alves e Nina Souza. Foi um partido que foi às urnas com 9 candidatos tentando a reeleição, mas um dos candidatos que já tinha sido vereador, que é o ex-vereador Aldo Clemente, e já se via desde o início que havia uma dificuldade ali em todos renovarem seus mandatos. Tanto é que nós observamos que vários deles tiveram uma boa votação, mas não conseguiram aí renovar o mandato. Então o PDT encolhe de 9 para 5, no entanto, ainda será o partido com a maior bancada na Câmara Municipal de Natal. Seguido aí do PSDB, é um partido também que tinha 5 parlamentares, encolheu, vai passar a contar com 3, Kleber Fernandes, Haroldo e Chagas Catarino, mas também com uma importante representação na Câmara Municipal com 3 cadeiras. Seguido igualmente com o PT também, que ampliou, o PT cresceu, saiu de 2 vagas para 3, né? Atualmente tem o vereador Fernando Lucena e Divaneide, não renovou a cadeira de Lucena, a vaga de Lucena, mas conseguiu Divaneide ser a segunda mais votada e além dela entrou 2 novatos, Brisa e Daniel Valença. Aí nós observamos aqui outros partidos, o Solidariedade se manteve com 2 vagas, foram eleitos o vereador Klaus, né? O vereador Klaus e Anderson Lopes. Em relação ao PL, houve uma ampliação, o PL hoje só conta com a vereadora Ana Paula, na próxima legislatura vai passar a contar com a vereadora Ana Paula e também com Herbert Sena, que foi inclusive o vereador mais votado nas eleições deste domingo. Então, o PL amplia essa bancada na Câmara Municipal. O PP manteve uma vaga, sai o vereador Cícero Martins, entra o primeiro cadeirante da história do Legislativo, Tércio Tinoco, tem uma história no Paradesporto, na SADEF, e é conhecido aqui, inclusive, da TV Câmara, já participou por várias vezes de entrevistas aqui conosco. O Republicanos conservou a vaga do vereador Bispo Francisco de Assis, foi reeleito. O PSL, que é atualmente representado na Câmara pela vereadora Eleika Bezerra, não fez nenhum vereador. A vereadora Eleika Bezerra decidiu não disputar mais eleições, né, após dois mandatos na Câmara Municipal, encerrou a participação dela, pelo menos por enquanto, do ponto de vista de mandatos, né, eletivos. O MDB consegue manter a vaga que tem atualmente com o vereador Érico Jacome. O PSB, que atualmente é representado na Câmara Municipal de Natal pelo vereador Franklin Capistrano, ampliou essa participação, saindo de 1 para 2 vagas, O vereador Franklin decidiu não ser candidato, apoiou
o candidato Lázaro, ele não obteve êxito nas urnas, mas o PSB saiu muito bem nas urnas, fazendo 2 nomes, Nivaldo Bacurau e Eribaldo Medeiros, irmão do ex-vereador e atual deputado estadual, Baldo Medeiros. Baldo Fernandes. Nós temos o PCdoB mantendo a vaga de Júlia Arruda, conseguiu renovar o mandato, o PV mantendo a vaga, no entanto, essa vaga foi mantida, mas não será mais ocupada por Maurício Gurgel e sim por Milcley Leite. E Maurício ficou na primeira suplência. O PSD do vereador Preto Aquino não só renova a cadeira dele, mas como consegue duplicar, né, essa participação, passa a ter 2 vagas, ele e traz agora também Camila para integrar a Câmara. O Avante consegue manter a vaga com Ranieri Barbosa, o PROS consegue manter a vaga, só que aí sai Sueldo Medeiros, entra Margarete Régia, irmã do atual deputado estadual, Albert Dixon. Então, essa a composição, sim, importante destacar o PTB. É um partido que não tinha representação na Câmara e passa a contar com 2 parlamentares, né, a partir do próximo ano, Peixoto e Hermes, por enquanto, porque eu acho que daqui a pouquinho nós vamos falar que há uma possibilidade... Exatamente agora, né? Porque, assim, de alteração. Esses 29 foram divulgados, né, totalizados pelo TRE e pelo TSE, como foi divulgado, mas ainda pode haver 2 mudanças, né? Só complementando aqui, Larissa, ainda, pode haver essa mudança, mas complementando também a volta do PSOL à Câmara Municipal. O PSOL que já teve aqui na Câmara ex-vereadores como Sandro Pimentel, Marcos do PSOL, depois, com a eleição de Sandro Pimentel para deputado estadual, quem assumiu foi Maurício Gurgel pelo PSOL, depois mudou para o PV e agora consegue voltar a ter uma cadeira na Câmara com o professor Robério Paulino. Então, é importante mencionar essa questão também do PSOL que eu não tinha mencionado e agora... Vamos explicar essas mudanças que podem ocorrer ainda. Vindo ao seu questionamento, por que essa mudança ela pode ocorrer? Nós temos o candidato, foi candidato, né, Luciano Nascimento, que ele inicialmente teve a candidatura dele, o registro de candidatura dele indeferido, e ele entrou com recurso. E constava até então a situação dele como sendo um candidato indeferido com recurso, era um candidato sub júdice. Ocorre, Larissa, e eu até entrei em contato agora, no início da noite, com o advogado de Luciano Nascimento, o doutor Carlos Virgílio, e ele me explicou o seguinte, que desde o dia 10 de novembro, em sessão da Corte Eleitoral, foi deferido o recurso dele foi deferido e a candidatura, então, passou a ser também deferida, o registro de candidatura. E o prazo para recurso terminou no dia 13 de novembro, segundo o advogado, sem que o Ministério Público Eleitoral apresentasse algum questionamento. De modo que agora, no final da tarde para o início da noite, eu verifiquei, inclusive no site DivulgaCand, o site da Justiça Eleitoral, e já consta lá a situação de Luciano Nascimento como registro de candidatura deferido. Então, a votação dele deve ser computada. Ele foi o mais votado do PTB dentro do partido e eu acredito que até o final dessa semana essa situação se defina e ele seja confirmado como eleito. Vereador. Então, a como mudança vereador pode eleito. ser quem? Sair Hermes Câmara ou Daniel Valença, porque são possibilidades que estão sendo levantadas. A expectativa é de que haja esse recálculo na presença do juiz eleitoral, do Ministério Público Eleitoral e ainda, de acordo com o advogado, o doutor Carlos Virgílio, ainda não há essa certeza de quem sairia. Se o Hermes, que foi o segundo, na atual composição, o segundo colocado do PTB, ou se Daniel Valença, que é do PT. Por que Daniel Valença? Porque as primeiras cadeiras na Câmara, elas são ocupadas de forma direta. Só explicando, essa eleição terminou a questão da coligação partidária. Não tem mais coligação partidária para as eleições proporcionais, que são as eleições parlamentares, né, de vereador. No caso dessas eleições municipais, para a eleição de vereador, não houve a coligação partidária, que é quando vários partidos se unem em um bloco. Isso. Né? Então, terminou. E cada partido, ele tem, portanto, que atingir o quociente eleitoral.
que é calculado da seguinte forma: a soma dos votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Então, pega os votos válidos, ou seja, retira os brancos, nulos, somente os votos válidos, divide pelo número de cadeiras, que aqui na Câmara Municipal são 29 cadeiras. E chega-se ao quociente eleitoral, que nós verificamos que fica em média de 12 mil votos. Ou seja, a cada 12 mil votos, o partido conquista uma vaga. E após o partido conquistar essa vaga, dentro do partido, essa vaga é destinada para aquele que teve a maior votação. Exatamente. Então, como Luciano Nascimento foi o que teve a maior votação dentro do PTB, os votos dele sendo computados, ou seja, com esse registro de candidatura, a vaga dele fica garantida. Em seguida, vem a vaga de Peixoto. E tem essa terceira vaga, que atualmente é a segunda, que é de Hermes, mas que é preciso ainda ver dentro desse recálculo se eles atingiram o quociente para 3 vagas de forma direta, se essa vaga de Hermes foi nas sobras, se essas sobras, elas do PTB são maiores em relação a de outros partidos, como, por exemplo, a do PT, isso, que está também se verificando a possibilidade de que poderia o PTB manter, entrando no Luciano Nascimento, não ter alteração no PTB, ou seja, manter Peixoto, manter Hermes e manter até, né? Luciano, ou seja, passar a ter 3 cadeiras. Foi um partido que saiu com a nominata assim, de candidatos com votação considerável e há essa possibilidade e cogita-se também de sair o nome de Daniel Valença, mas não podemos afirmar ainda, isso ainda será feito nesse recálculo que deve acontecer. A expectativa do advogado é de que aconteça ainda esta semana esse recálculo. E a outra mudança diz respeito ao pessoal com o Robério Paulino, que antes de se eleger aqui pelas urnas vereador, já há uma decisão judicial pelas eleições de 2018, ele sendo suplente do pessoal, o primeiro suplente, para assumir a vaga lá na Assembleia Legislativa, já que o deputado Sandro Pimentel teve o mandato cassado e ele, Robério Paulino, assume como o primeiro suplente. Ainda não houve esse afastamento de Sandro, apesar dessa decisão final da Justiça, ainda não se sabe. E agora, com esse resultado das eleições de domingo, Robério fica aqui ou vai para a Assembleia? Como é que vai ser isso? Exatamente. O TSE, teve essa decisão. A Assembleia, para poder cumprir essa decisão, tem que ser notificada. Essa notificação não aconteceu. O deputado estadual, que ainda continua, ele está no exercício do mandato, o Sandro Pimentel, do PSOL, apresentou um recurso. É um recurso que eu acredito não vai alterar. É um recurso... É um embargo de declaração, né? É um recurso que visa esclarecer alguma obscuridade daquela decisão, mas não acredito que tenha alteração efetiva no resultado. Mas o fato é que a Assembleia não foi notificada para convocar o suplente do PSOL para dar posse. E eu entrei em contato com o vereador eleito, Robério Paulino, e questionei a ele sobre essa possibilidade de assumir o mandato na Assembleia ou ficar com o mandato na Câmara. E o que o vereador eleito me passou é de que 80% das pessoas que acompanham ele nas redes sociais, que apoiaram, que estiveram com ele nessa campanha, defendem que ele assuma a vaga na Câmara Municipal. São 4 anos como vereador. Lá para a Assembleia? São 4 anos, só concluindo, são 4 anos como vereador. Então, a defesa é no sentido de que ele fique, e ele me passou, Larissa, que a tendência é essa mesmo, dele assumir o mandato aqui na Câmara Municipal. Porque ele passaria 4 anos como vereador, esses 2 primeiros anos ele teria esse tempo para mostrar o trabalho dele, inclusive ele pode disputar a eleição de 2022 para deputado estadual. Até porque ele tem um trabalho, o trabalho dele é muito aqui em Natal, então ele, como vereador, daria continuidade a esse trabalho e poderia disputar essa eleição de 2022 para deputado estadual. Se ganhar, conquista o mandato lá. Se não ganhar, volta para a Câmara para concluir o mandato. Ele até disse, talvez não valesse a pena ficar com um restinho de mandato, um mandato tampão na Assembleia. Ele não assumindo lá na Assembleia, quem assumiria seria o segundo suplente, que é o professor Luiz Carlos. Certo.
Certo, então que é um ex-vereador aqui da Câmara Municipal, lá do bairro de Potilândia, com atuação em Potilândia. Túlio, eu agradeço a sua participação aqui com a gente, trazendo esses comentários, né, sobre essas possibilidades que a Câmara Municipal ainda pode sofrer. E para você, telespectador, eu volto ainda a trazer informações para você, como eu prometi aqui, sobre os prazos para a justificativa eleitoral que o eleitor deve fazer para ficar quite na justiça em relação a quem não foi para as urnas ontem. Jacinto Deodato de Araújo é eleitor em Elmo Marinho, no interior do estado. E esse ano não teve condições de viajar para votar na sua cidade. A alternativa foi justificar. Como é longe, eu prefiro ficar por aqui mesmo. E não votar em ninguém e só justificar. Para evitar aglomerações por causa da pandemia do coronavírus, a Justiça Eleitoral disponibilizou o e-título, uma opção para justificar o voto de forma online, sem precisar comparecer ao local de votação. Mas a forma antiga de justificativa também foi utilizada. O eleitor só teve que se dirigir a uma sessão eleitoral e preencher um formulário. A gente atende, né? Assim, pergunta onde ele vota, em qual município do RN. Aí a gente preenche aqui, os dados, a data, a zona, o número do título. Então ele assina aqui e a gente dá um comprovante para ele. No Brasil, o voto é obrigatório e quem não comparecer no dia da eleição tem 60 dias para se explicar à Justiça Eleitoral. Em caso do não comparecimento por motivos de doenças, como sintomas do Covid-19, será preciso apresentar documentos que comprovem o tratamento médico. O eleitor ele tem até 60 dias após a eleição para fazer a sua justificativa. Então, eventualmente, quem não está munido de um atestado médico, quem está com alguma dificuldade de se deslocar, quem teve dificuldade de acessar o sistema, que foi um relato que nós tivemos aqui na coletiva, não tem problema, tem um prazo de até 60 dias para justificar, sem nenhuma aplicação de multa e nenhuma penalidade. A justificativa eu acredito que deva continuar através do aplicativo e também ela pode ser feita através de e-mail, até pelo menos a reabertura do cartório, que nós não temos ainda evidência de quando isso ocorrerá, para ser feito presencial. Depois de todos os prazos para a justificativa, se o eleitor não fizer essa tarefa, pode ter o título cancelado. E com o documento cancelado, vem uma série de problemas. A pessoa fica impedida de tomar posse em concurso público, tirar passaporte e até abrir conta bancária. A aplicação de uma multa, não é uma multa eleitoral, fica com o cadastro privado de alguns atos da vida civil, como, por exemplo, fazer concurso público, até regularizar a sua citação junto à Justiça Eleitoral. As ocorrências registradas em todo o estado durante as eleições municipais foram consideradas dentro da normalidade pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Boca de urna e aglomerações foram os crimes mais recorrentes. Os agentes da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte estiveram atentos durante todo o domingo de votação para as eleições municipais deste ano. Os servidores acompanharam pela central de monitoramento da SESED as ocorrências nos 167 municípios potiguares. São todas as forças de segurança pública do Estado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, o Instituto Técnico Científico de Perícia. E nós trabalhamos integrado com as instituições federais, com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e com as Forças Armadas. Esse trabalho integrado em todos os municípios do Rio Grande do Norte para garantir o pleito eleitoral de 2020. No caso das forças estaduais, é em torno de 8.200 servidores trabalhando. E no caso da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, é o planejamento de cada instituição. Cada instituição fez o planejamento e o emprego desses efetivos. Os crimes eleitorais mais registrados no dia foram os de boca de urna. Muitas vezes as pessoas estão se aglomerando próximo do local de votação, não é permitido, ou pessoas que estão fazendo boca de urna, que também não é permitido, é crime eleitoral. Quando a pessoa é flagrada nessa situação, ela é conduzida à delegacia e lá na delegacia ela vai se explicar. Toda a parte eleitoral é levada às delegacias da Polícia Federal. Os agentes de segurança pública estiveram de prontidão até o término da apuração dos votos. Fiscalizaram também a comemoração dos eleitores. A recomendação era de que todos os cuidados fossem tomados para evitar a propagação do coronavírus.
E agora a gente muda de assunto, porque a eleição passou, mas a pandemia não, como a gente ouviu aí na reportagem de Hugo Fernandes. Então vamos à atualização sobre a pandemia do novo coronavírus no Rio Grande do Norte. Os dados com Edesiane Moreno. Em boletim divulgado nesta segunda-feira, dia 16, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que o Rio Grande do Norte chegou aos 83.653 casos confirmados e foram registradas 2 mortes nas últimas 24 horas. A CESAP também reforça a necessidade da população manter as medidas de distanciamento e proteção. Os dados atualizados registram também que 38.619 pessoas seguem como suspeitas de contaminação pelo coronavírus, enquanto 203.406 casos foram descartados. 2.643 mortes foram registradas e mais 387 estão sob investigação. Edesiane Moreno para o Câmara Repórter. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você, obrigada pela companhia. Outras informações você vai conferir ao longo da nossa programação e também a partir de 1h50 da tarde desta terça-feira com Mara Rochelle no Notícias da Câmara. Até o nosso próximo encontro. Tchau.